Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Sejam bem-vindos, amém? Para quem não me conhece, sou o pastor Guilherme Ávila e estou pastor nesta igreja e em algumas também aqui da Serra. Queridos, sem delongas, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração e eu me alegro em Deus porque Ele ainda continua falando, amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Lá no comecinho da sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios fica aí logo após os livros de Salmos, amém? Quem achou, diga amém. Provérbios capítulo 4, versículo de número 20, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclina os seus ouvidos. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, mas guarda dentro do teu coração. Pois são vida para os que a acham, e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Queridos, eu tive a oportunidade essa semana que passou de ter um tempo em silêncio com Deus. Embora alguns possam dizer que foi um momento de lazer, e esse momento de lazer se tornou para mim um tanto quanto cansativo, porque eu fiquei 2 dias no sol, queimando, em pé, cansado, e eu falei: Deus, isso aqui era para ser um momento de descanso, mas enquanto que o nosso corpo descansa quando a gente está dormindo, mas a gente descansa a nossa alma no silêncio de Deus, e aquilo foi para mim algo muito bom. Estava conversando com o pastor Rafael agora no início do culto. Ontem foi um dia atípico, eu acho que foi a primeira vez nesse ano que eu pude tirar um dia para não fazer nada. Sabe quando eu acordei de manhã, voltei a dormir, almocei, voltei a dormir, lanchei no final da tarde, voltei para dormir, acordei um pouquinho, conversei um pouquinho, voltei para dormir. Eu não fiz absolutamente nada. Aí chegou um momento onde que, nesse descansar, eu fiquei entediado, porque o nosso corpo, nosso organismo, a nossa mente, nosso dia a dia é tão corrido, atribulado de tantas coisas, que de repente aquilo que você tenta descansar um pouco, se abster um pouco, começa a fazer falta. Eu falei assim: Senhor, tem alguma coisa de errado comigo. E Deus começou falando lá do início da semana, e ontem concluiu algo muito forte no meu coração, e eu pude entender algumas coisas de Deus. O Espírito Santo falava comigo na segunda-feira. Eu estava pescando lá na fronteira, um solão daqueles, uma barragem muito grande, e eu havia combinado com o pastor Vladimir que enquanto que a gente pesca, a gente não conversa nada sobre igreja, nada sobre problema de igreja. Aquele momento é nosso, onde que a gente, se for para conversar, vamos conversar das coisas naturais da vida, né? E de repente, quando nós chegamos naquele lugar, o pastor Vladimir deu a volta do outro lado, e eu fiquei quase que um dia inteiro sozinho ali, queimando a moleira, como diz lá na minha terra, com o sol. Teve um momento que eu comecei a curtir aquele silêncio, barulho de vento, sabe? Não tinha barulho da civilização, era só passarinho, né? Daqui a pouco aparece um cachorro e anda para um lado, para o outro, e eu comecei, de repente, no meu silêncio, depois que eu já cansei daquele silêncio, eu comecei a falar com Deus. Eu falei assim: Deus, você podia me ajudar um pouquinho aqui agora, porque
Não deu uma beliscadinha, não deu um peixinho. Estava ruim. Sabe, num lugar onde que tem peixes enormes, mas estava extremamente difícil de pegar. E aí eu andando, dando uma volta pelas margens daquela barragem, de repente eu achei uma traíra, um peixe bem grande assim, bem na beirada. Estava chocando. Eu peguei a isca com a vara e coloquei na boca daquele peixe. Sabe, a isca ficava dando beijinho assim, ó, na boca daquele peixe, e o peixe não fazia absolutamente nada. Eu fiquei tão indignado, eu falei, Deus, a dificuldade é encontrar o peixe está ali, agora ele está com fome e não come. Mas eu percebi que ele estava chocando ali, eu estava cheio de ovos ali em volta ali. Ele não estava nem aí para a comida, não estava nem aí para que eu estava ali na volta dele. E eu tinha até uma redezinha que eu podia jogar em cima e pegar aquele peixe, ou até mesmo dar uma paulada em cima dele, alguma coisa do tipo. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Que muitas vezes Deus nos leva para um lugar assim, um deserto, um lugar solitário, um momento onde que a voz de Deus pode falar dentro de você, porque é quando você se esvazia de tudo que está acontecendo na correria do seu dia a dia, você consegue fazer um silêncio suficiente para Deus falar dentro do seu coração. Eu apenas falei, Deus, então começa a falar. E Deus começou a ministrar o meu coração. Quando nesse texto que a gente lê aqui em Provérbios capítulo 4, no versículo 20, você vê a figura da paternidade de Deus orientando os seus filhos, dizendo para que ouça aquilo que Ele está falando. É diferente de escutar, porque quando a gente ouve a voz do Senhor falando conosco, aquilo entra dentro do nosso coração e provoca e faz com que algo aconteça aqui dentro, e a gente externaliza isso com ações, atitudes, vontades. Mas quando a gente apenas escuta, é como você falar para um jovem, um adolescente, que muitas vezes quando ouve o pai, a mãe, um sermão, assim foi eu, foi você também, que entrava por um ouvido e saía pelo outro, né? E esse texto ele está falando assim, filho meu, atenta, presta atenção, ouve o que eu estou falando. E quando você vai ver todo o Antigo Testamento, quando reis transicionavam o seu governo, o seu reinado, para os seus filhos, a geração seguinte, sempre o rei orientava aquele novo rei, aquele príncipe, com estas palavras: ouve a voz que está falando com você, atenta para a voz de Deus falar dentro do teu coração. E ele diz, versículo 21, não deixe apartar dos teus olhos, nunca perca de vista aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E eu comecei a observar, queridos, que uma palavra dessa é uma palavra que ela se encaixa muito bem para os nossos dias. Eu comecei a escrever algumas coisas. O Senhor falou comigo 5 coisas, pelo menos, ao qual nós precisamos entender o porquê que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida por meio do nosso coração. Porque o nosso coração, segundo o texto, está dizendo aqui, versículo 23, porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a vida. Fala por seu irmão, a vida de Deus está dentro do teu coração. Só que o coração do homem, como diz o salmista, é enganoso mais do que todas as coisas. O coração do homem nós podemos resumir como o caráter, a personalidade que nós somos. E Deus, Ele não coloca, Ele não entrega algo grandioso, extraordinário na nossa vida, sem que esta área da nossa vida esteja alinhada e ajustada. O nosso caráter, ele é transformado por Deus, amém? Quantos creem que Deus transforma caráter? Amém? E para isso Deus faz uma coisa, Ele leva a gente para uma escola. E essa escola, segundo a palavra de Deus, se chama deserto. Fala para o seu irmão, pergunta assim para ele: você está no deserto? Já passou por lá?
Tem gente que vai com as suas próprias pernas. Tem gente que Deus leva e conduz até lá. E é melhor ser conduzido por Deus do que entrar lá pelas suas próprias pernas. Mas o deserto é algo aos olhos de Deus, nos céus. É a maneira correta com que Deus trabalha no caráter do homem. Eu quero falar algumas coisas sobre isso, 5 pontos que eu anotei aqui. Mas eu vou ler para você que o deserto desempenha um papel significativo como um lugar de preparação e um lugar de purificação e de intimidade com Deus. Embora existam várias razões pelas quais Deus nos leva para o deserto. E essas razões muitas vezes a gente não entende, não compreende. Lembra que a Bíblia conta a história de um povo que estava escravizado no Egito. E Deus, com braço forte, resgata aquele povo e leva para onde? Para o deserto. O objetivo de Deus ali, em primeiro lugar, era para que o povo aprendesse a conhecer um Deus que eles não conheciam. Que os seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, conheciam, mas aquela geração de escravos não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus, para que aquele povo conhecesse, leva para o deserto, para um grande tratamento. Porque o objetivo final era colocar sobre algo grande, uma terra que mana leite e mel. Eu posso dizer assim, um lugar de paz, um lugar de prosperidade, um lugar onde que Deus vai estabelecer a sua alegria, a sua vida. Então a primeira coisa que Deus faz quando te leva para o deserto é testar a sua fé. Testar a sua fé. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, isso fica muito claro quando Moisés chama a atenção do povo. No capítulo 4, ele dá uma orientação, hein? No versículo 20, ele fala assim: mas o Senhor vos tornou e vos tirou do forno de ferro do Egito. Olha o que o Egito era para aquele povo: um lugar, uma fornalha, para que lhes sejais um povo hereditário, como hoje se vê. Versículo 21 diz: mas também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não atravessaria o Jordão, e nem entraria na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Aqui são as palavras de Moisés anunciando ao povo, pelo qual o mau caráter de um povo incitou uma má conduta no coração de Moisés. Quem está falando aqui, anunciando, é Moisés, dizendo: olha, eu não vou entrar na terra, por causa das palavras que foram incitadas, eu pequei contra Deus. Quando você pega o livro de Deuteronômio, Números, Josué, você começa a ver qual era a condição, o relacionamento que esse povo tinha. Livro de Êxodo, você vai entender lá em Êxodo, capítulo 19, por exemplo, Deus desejou no coração de se revelar para o povo, como ele se revelava para Moisés. Ele escolheu aquele povo, aquela nação, para ser reis e sacerdote. E não só um homem que fosse diante de Deus, mas que toda aquela nação estivesse diante de Deus. E o povo não entendeu, e quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, eles ficaram com medo. Porque a santidade do Senhor confronta o nosso caráter. Eu estava lendo no final de semana passada aqui na igreja, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz que as pessoas não vão para a luz porque elas são confrontadas no seu caráter. E elas não se dobram, elas não se permitem, porque as suas obras são reprováveis. Ou seja, a dureza do nosso coração quando somos confrontados. Então o que Deus faz? Eu não posso entregar algo grande para alguém soberbo, para alguém orgulhoso, para alguém que vai
se prostituir com outros deuses, para quem vai desobedecer, para quem não vai dar continuidade. Então Deus leva para o deserto, para uma escola chamada deserto. Então eu quero apontar para vocês 5 razões pelo qual Deus te leva para o deserto. Fala para o seu irmão assim: Deus, quando iniciou o ministério de Jesus, o Espírito leva Jesus para o deserto. Amém? Deus levou Jesus para o deserto antes dele começar. Aleluia. Ligou a sirene ali. Número 1. O teste da fé. Deus nos conduz para o deserto para mostrar como que está o meu e o seu coração por meio da fé. Deus não quer saber como que está, porque Ele já sabe, mas como você entende que está a tua fé hoje? Como você entende que está o teu coração? Ou seja, no deserto, Deus testa a nossa fé, a nossa confiança, ao passar por dificuldades, provações. E aí nós temos a oportunidade de desenvolver uma fé mais profunda e dependente de Deus. Você sabe por quê? O povo sai do Egito. Lá eles tinham uma casinha, mas eles eram escravos. Lá no Egito eles tinham comida, mas apanhavam todos os dias. Agora eles entram no deserto e o que que tem lá? Areia. Não tem mais nada. Só tem areia. E a fé nos impulsiona a continuar. Que é o que Tiago fala em capítulo 1 do livro dele. Que nós devemos se alegrar em Deus quando nós formos passar por diversas provações. Porque a provação da vossa fé gera perseverança, ou em outras palavras, continuidade. Quando Deus te leva para o deserto, para um lugar ruim, difícil, que você não gosta, é para mostrar para você como que está a sua fé. Porque é no meio do deserto que você aprende a depender dele para tudo. Fala para o seu irmão: dependência. No deserto eles não tinham água, eles não tinham casa, eles não tinham sombra, eles não tinham comida. Eles não tinham lojinha para comprar roupa, para comprar sandália. No deserto eles precisavam depender de Deus para tudo. No primeiro momento que eles atravessam o mar, eles começam a celebrar, porque eles viram o exército de Faraó juntamente com ele morrerem. E eles começam a celebrar e cantar aquilo que nós cantamos aqui: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Mas quando cai a ficha que eles têm que caminhar, eles olham para um lado e para o outro, eles não veem absolutamente nada. Não tinha um ponto de referência para qual direção ir. E a primeira coisa que eles reclamam: Moisés, nós estamos com sede. E de fato, no deserto vai provocar em você sede. E aí o povo vai até Moisés, pressiona Moisés. Moisés consulta a Deus, e a palavra de Deus diz que Deus fala para Moisés: Moisés, pega o cajado que eu te dei e bata na rocha. E Moisés foi e obedeceu e bateu na rocha, e no meio da rocha começou a sair água. E de repente passou um tempo, o povo começou a reclamar de calor. Aí Deus enviou uma nuvem que cobria no deserto, para que eles não morressem queimados do sol. Porque Deus sabia o tempo que eles iam ficar ali. Fala para o seu irmão assim: Deus sabe o tempo que você vai ficar lá. A gente que não sabe. E esse é o problema, porque quando a gente não sabe, queridos, aquilo começa a se tornar uma tortura. Aquilo que era para ser bom, aquilo que era para ser bênção, se transforma em maldição. O povo começou a sentir frio à noite, que no deserto é um extremo: de dia é calor demais e de noite é frio demais. E aquela mesma nuvem que fazia sombra para eles durante o dia, durante a noite fazia uma coluna de fogo, para que eles não morressem congelados. E de repente, passar dos dias, acabou a comida. Eles começam a reclamar de novo para Deus. Chegam para Moisés e falam: a gente está com fome.
acabou a provisão, agora nós vamos morrer. O que adiantou a gente sair daquele lugar onde que a gente era escravo, mas tinha onde morar, onde que a gente apanhava, mas tinha o que comer? Mas vamos vir para um deserto e vamos morrer de fome. E aí Deus envia o maná. O maná era a provisão de Deus para todos os dias, dependência de Deus todos os dias. E o povo ainda assim reclamou: estou enjoado de comer maná. Alguns queriam guardar para o dia seguinte, que eram mais esfomeados, e no dia seguinte estragavam. Porque a dependência da provisão de Deus, ela é diária. O que você guarda para amanhã não serve. O que é hoje, o de ontem não serve para hoje. E é Deus, pela misericórdia, envia as codornizes. Sabe o que é? Em outras palavras, para quem é mineiro vai entender. Deus envia pão de queijo, frango a passarinho para eles todos os dias comer. Água fresquinha da rocha. Durante o dia, ar-condicionado como a nuvem. Durante a noite, uma lareira com uma coluna de fogo. Gente, e ainda assim o povo reclamava, murmurava diante do Senhor. Murmurava diante do Senhor. O povo não estava entendendo o propósito. O caminho que nos leva para o propósito de Deus vai passar pelo deserto. Alguns podem ser levados para uma fornalha. Outros podem ser levados para um vale de ossos secos. Outros podem ser levados para um vale de sombra e de morte. Outros podem estar no deserto. E o que vai determinar o tempo de estadia lá é a flexibilidade ou a dureza do seu coração. Deus resistiu. Eu olho na palavra de Deus, capítulo 9 de Êxodo, a Bíblia fala que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou matar esse povo. Eles incitaram a minha ira 10 vezes. Eu vou matar todo mundo, vou começar tudo de novo em você. Se tem uma coisa que faz com que Deus nos resista, é o orgulho e a soberba. Era um povo orgulhoso. Gente, eles reclamavam e vinha provisão. Você já pensou? Seria fácil você orar para Deus reclamando: olha, eu não tenho isso, e de repente aparece. De repente desce do céu maná. Mas isso provocou no coração de Deus uma revolta, que Deus desejou acabar com aquele povo e começar tudo de novo. Mas o objetivo de Deus era para que eles fossem voluntariamente adorar. E quando passado o tempo eles entenderam Moisés, agora Deus dá algumas direções, algumas coisas que lá no início servia, agora com o tempo de crescimento, de maturidade, de experiência no deserto, já aquelas coisas primeiras já são passadas, não serve para um novo tempo, para uma próxima geração. Alguns aprenderam quando havia ali o tabernáculo em Siló, quando eles começam a levantar agora um altar de adoração, onde que a arca do Senhor, a arca da aliança estava presente. Aquela mesma nuvem que durante 40 anos cobria eles no deserto, durante o dia e durante a noite. Quando ela se movia, eles levantavam o acampamento e seguiam aquela nuvem. Quem ficava para trás, ou morria queimado do sol, ou morria por causa dos inimigos que 24 horas cercavam eles. O tempo todo tinha inimigos. Ou seja, muitas pessoas se obrigavam ali a caminhar na dependência de Deus. A nuvem parava, eles paravam, montavam o acampamento e adoravam o Senhor. A nuvem se movia, eles se levantavam e se moviam juntamente, e começavam a caminhar juntamente para a direção que a nuvem levava. Dependência. O deserto também é um lugar de purificação e de humilhação. Sabe, queridos, essa foi a palavra mais estranha que você pode encontrar na Bíblia, da forma com que Deus trabalha no seu povo. E lembra que eu falei que aqui no primeiro texto de Provérbios capítulo 4, versículo 20, filho meu, ou seja, Deus como pai trabalhando na vida do seu filho por meio de humilhações. É difícil. Quem aqui já foi humilhado por um pai? Quem já foi humilhado por um pai?
Aleluia. Você pode colocar outras palavras, mas passava vergonha. Quem aqui já foi envergonhado? Mas a purificação por meio da humilhação, queridos, são coisas que não são boas. Até de se ouvir. Se o pastor hoje chegar e falar assim: quem é que vai para o deserto com Jesus? Vai passar por humilhação, por passar por provações. Você vai dizer: sangue, fogo e labareda, pastor. Quero isso não. Todo mundo quer chegar direto, fazer um atalho direto, sem escala, para a terra que mana leite e mel. Mas a vida do crente é assim. O lugar que mana leite e mel, o lugar onde que Deus vai estabelecer, existem processos de purificação, de um agir, de um trabalhar de Deus no seu e no meu caráter. Ou você pensa que você vai entrar no céu da forma com que Ele te chamou. E Ele trabalha na nossa vida assim. A purificação e a humildade. O deserto pode ser um ambiente árido e solitário, que nos força a abandonar as nossas pretensões e depender totalmente de Deus. É um lugar onde Deus molda o nosso caráter e nos ensina a nos humilhar e nos livrar de qualquer orgulho ou confiança excessiva em nós mesmos. Tinha gente lá no deserto que dizia: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero, eu tenho domínio. Quando nós lemos aqui Deuteronômio capítulo 4, o próprio Moisés dizendo: ao término de um período complicado, ele anuncia e diz assim: vocês vão entrar e eu não. Por quê? Porque passado o tempo, Moisés não entendeu que ele precisava amadurecer o tempo e o modo como Deus trabalhou na vida dele. Para alguns o deserto pode custar 40 anos. Para Moisés custou 80. 80 anos. Você observa que quando ele foi levado para o deserto pela primeira vez, ele chega no deserto, qual era o caráter de Moisés? Um assassino, um revoltado, sem entendimento do que ele deveria ou não fazer. E quando ele tenta fazer, ele faz do seu jeito, libertar o seu povo de uma forma errada. E ele vai e mata um soldado egípcio. E agora ele tem que fugir. Vai para o deserto, 40 anos. E lá ele não estava livre, leve e solto não. Lá ele estava debaixo da tutela do seu sogro Jetro, que o ensinou, que trabalhou e forjou um caráter. E ainda assim Deus pega e leva ele para o deserto. E ele passa mais 40 anos cuidando de um povo rebelde, desobediente, um povo murmurador. E mesmo assim conduzindo aquele povo. Houve momentos aí, como a gente falou, que Deus queria acabar com esse povo. Ele fala assim: Deus, não faz isso. O que diriam as nações? Onde que está o Deus desse povo que fez com que ele saísse do deserto, que Faraó e o seu exército morressem afogados, mas não pôde colocá-los na terra que o Senhor mesmo prometeu. Era um homem que deu conselho. Foi o único homem que eu entendo na Bíblia, a única pessoa que deu um conselho para Deus. Talvez os teus argumentos não sejam o suficiente para que você convença o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que está aí dentro. E quando Deus sabe o que está aí dentro, querido, Ele vai resistir você até o último extremo. Moisés, o povo depois reclama, depois de um certo tempo, muitos anos se passam e o povo reclama: estamos com sede. E Moisés, irado, pega o cajado e Deus fala para ele assim: fala com a rocha.
A Moisés aprendeu a bater na rocha. Tudo era na base de pancada. Mas agora Deus fala para ele: fala com a rocha, profetiza. Porque no início você lidar com os pecados. Agora você está lidando com Jesus, que é manso. E até nisso aponta para Jesus. Ele veio como um cordeiro, manso. Mas ele vai voltar como um leão. E o leão não vem com mansidão não, querida. Ele vem com juízo e com justiça. E por causa de que Moisés não ouviu, não obedeceu, não entendeu o modo com que Deus estava falando com ele, e ele foi descartado para aquele momento de entrar na terra. Mas eu creio que Deus é bom. Fala para você, irmão, Deus é bom. Não está na Bíblia, mas eu sei que Deus o levou para o céu. Amém? Eu imagino que em algum momento da vida, Moisés foi levado, diz o texto que foi levado em cima da montanha, e ele olhou, ele viu a terra. Você está vendo a terra, Moisés? E Moisés: uau, é tudo isso mesmo, Senhor, que você falou. Uma terra que mana leite e mel, é próspera, é um lugar bom. Pois é, tu não vai entrar. Eu imagino que Deus deve ter tratado no coração dele que o lugar que eu tenho para você é maior do que o que tem aqui na terra. Por isso que eu entendo que Deus levou ele. Mas, queridos, até para isso nós precisamos amadurecer. E por isso que vem aí então um motivo pelo qual Deus te leva para o deserto, para te ensinar, para você amadurecer. O ensino e a instrução no deserto, Deus pode revelar a sua vontade, leis, mandamentos, de uma forma mais clara, pois Ele pode desafiar o seu povo a desenvolver um entendimento mais profundo da sua palavra e crescer num conhecimento espiritual. Passou uma geração incrédula, murmuradora, e Deus levanta uma outra geração no deserto que acreditava, que confiava e que obedecia. Não foram aqueles 600 mil homens que saíram. Daqueles 600 mil homens, só 2 entraram. E o motivo pelo qual eles entraram é porque eles guardaram a promessa. Eles não perderam de vista. Eles estavam dispostos, todos aqueles 40 anos no deserto, com a mesma disposição do dia em que eu recebi a palavra. Eu estou hoje para entrar na terra que o Senhor prometeu. Essa foi a resposta deles. O ensinamento, o amadurecimento, queridos, você começa a conhecer Deus por meio da instrução, mas só no deserto. Por quê? Porque é no deserto, e infelizmente no deserto da vida das pessoas, que as pessoas correm para Deus. É no deserto que você se obriga a falar com Ele, a silenciar a sua voz e ouvir os mandamentos, os ensinamentos dEle, e ser fiel ao que Ele está te falando, ao que Ele está te instruindo. É por isso que você, quando criança, ficou de castigo e não entendeu que o teu pai estava querendo o teu bem. Você pode dizer: pastor, teve alguns momentos que foi injusto. Sim, porque ele é humano, falho, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você pode ter encarado o deserto como um castigo. Deus está colocando isso como solução para você. Porque é no deserto que a gente se dobra. É no deserto que a gente reconhece que depende dele para tudo. Eu não vou morrer de fome, eu não vou morrer de sede, eu não vou morrer queimado, e nem de frio, e nem assassinado pelos inimigos, porque o Senhor está presente ali o tempo todo. E a instrução, por que a instrução? Porque a instrução ela te leva para o primeiro ponto: fé. O conhecimento, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é por isso que Deus levanta Moisés com o conhecimento de quem Deus é. Então Deus se revela para Moisés, ou seja, é no meio do deserto da sua vida, quando você busca, quando você clama, Deus se revela, Ele mostra para você quem Ele é. Agora tem uma grande diferença de quem está no deserto e reclama e vê o deserto como
um problema. Eu não vi Jesus esperneando, estribuchando. Não, não me deixa, não me leva para o deserto. Não, não me deixa aqui. Ele ficou lá quantos dias, quantas noites, orando, jejuando e não reclamou nenhuma vez, queridos. Porque ele sabia quem estava conduzindo ele. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E quando ele termina o jejum, ele teve fome. Quem aparece? Satanás, para tentar com um joguinho psicológico distorcer a identidade de quem ele era. E após ele ter vencido por meio da palavra, fala para o seu irmão, da palavra. Nós vencemos por meio da palavra, sim, também pelo sangue de Jesus. Mas é a palavra que no momento mais difícil, lá no deserto, vai te dar um norte, vai te dar uma direção. É assim a nossa vida. Nós passamos dias em que a gente precisa apenas de uma palavra. Você está lá, Deus fala comigo, mostra, me dá uma direção. E Deus vem e traz alguém para te liberar uma palavra, ou Ele fala com você. E aquela palavra muda todo o sentido da tua vida. Muda toda a realidade. Basta uma palavra, porque a palavra de Deus é o poder. O Evangelho é o poder de Deus. Número 4. Eu quis trazer isso bem para a nossa atualidade. Fala para o seu irmão assim: distrações. Deus nos leva para o deserto para tirar de nós as distrações. Distrações estas que o povo no Egito eram obrigados, na sua maioria, a adorar outros deuses. Mas eu quero trazer para a nossa realidade. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, Moisés orienta o povo: olha, e não torne mais a adorar outros deuses. Ou seja, aquilo que substitui o lugar de Deus na sua vida. Mas vamos trazer para a nossa atualidade. Se você pegar o teu celular hoje, quem aqui tem Instagram, Facebook, WhatsApp? Aliás, é mais fácil perguntar quem não tem. Quem não tem Instagram, Facebook ou WhatsApp? Irmão Jorge, nunca vi o seu perfil na internet. A irmã aqui também não tem, né? Glória a Deus, vocês estão libertos. Queridos, a gente acorda de manhã, primeira coisa que o crente faz é pegar o bendito do celular e ver quem que mandou mensagem, quem que postou o quê, e aí vai. 5, 10 minutos, é a primeira coisa que você faz, sim ou não? É olhar para o celular, mexer no celular, sim ou não? E mesmo que você tenha uma vida com Deus, mesmo que você tenha uma disciplina com Deus, o que eu quero dizer é que entretenimento não é errado, desde que isso não ocupe um espaço maior que deveria ser para Deus na sua vida. Ou seja, se você for para um lugar onde que não pega sinal de telefone, você não tem ali acesso aos teus aplicativos. Foi o que aconteceu comigo. Sabe o que eu fazia para conversar com a minha esposa? Eu ia para cima de um barranco e levantava o telefone bem assim, até que pegava um pouquinho de sinal, não era nem 3G, nem 1G. Aparecia um H, que deve ser HSDPA, uma coisa assim, né? É o sinal assim, menos do que menos. Aí eu pegava e mandava uma mensagem, ou eu falava antes e chegava naquele lugarzinho que pegava aquele sinal e mandava mensagem. Senão, quando a gente ia na casa lá onde que dos caseiros da chácara, da fazenda onde que a gente estava, lá tinha um sinal e eu conversei com a Fabiane. Mas a maior coisa que acontece é quando você fica sem internet. É a pior coisa que pode acontecer com você. Você chega num lugar, a primeira coisa, você chega na casa de alguém visitar ela, é a primeira coisa que ela pede para você: qual é a senha do Wi-Fi? Isso que eu estou falando só de telefone, tá? Como eu disse, né, essa semana Deus fez um milagre na minha vida. Aquele dia que deu temporal na sexta-feira, né, nossa televisão queimou. Aquilo já não ocupava mais o lugar na nossa vida. Mas como eu tive, acho que 2 dias, né, Fábio, de folga, aleluia, que eu não tive que atender ninguém, orar por ninguém, preparar mensagem, não tive que fazer nada, eu estava solto, estava, aleluia, livre, sabe, sendo o Guilherme, só cuidando para não pecar. Então por isso que eu dormi ontem o dia inteiro, para não dar tempo para pensar, abobrinha e fazer coisa errada. Mas
Eu quis, ontem à noite assisti uma televisão e lembrei, a televisão está queimada, podia assistir um filme, alguma coisa. E aquilo começou a querer assim aqui dentro. Aí eu peguei o celular. Quando eu peguei o celular, eu falei, irmão, só vou substituir, Guilherme, uma coisa por outra. E a gente substitui fácil. Eu falei, quer saber, eu vou pro meu canto. Vou dormir para não pecar. Aí quando eu deito, Deus começa a falar comigo. Eu tive um sonho, que eu não sei dizer exatamente. Eu sei que eu estava no céu, cara. Eu sei que eu via Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles falando, interagindo, como se eles estivessem projetando alguma coisa. E eu estava ali olhando, mas não me era permitido perguntar. Eu não conseguia entender e saber o que eles estavam fazendo, mas era tão bom. E a sensação que eu tive, queridos, que aquele sonho era tão real. E quando eu acordei, eu pensei, eu entrei num sono, num profundo sonho ou pesadelo, do que é uma vida que a gente entende que é uma vida real. Que aquilo para mim era uma presença, uma sensação tão, sabe, a sensação que eu tinha que de fato, pela primeira vez eu estava vivo, na presença de Deus, naquele sonho. Eu acordei e eu falei, meu Deus, foi tão real que eu vi, que eu acho que agora eu acabei de dormir e entrei num pesadelo. E eu andava na sala, pegava o celular e Deus começa a falar, olha Guilherme, quero falar contigo. Fala para o seu irmão, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Mas o entretenimento tem roubado o teu tempo com Deus. Isso é verdade. Eu jogo um joguinho de futebol no celular. E fazia um bom tempo, quase 1 mês e meio que eu não jogava mais. E eu fui entrar no meu celular hoje. Tinha uma mensagem de um amigo lá de Brasília que joga o mesmo jogo. No jogo ele mandou assim, cara, o que aconteceu? Tu sumiu, não foi mais visto. Aí eu só respondi para ele, rapaz, eu estava em outro lugar, que não tinha nem sinal. Passei alguns dias viajando. Aí ele respondeu, tá, eu achei que tu tinha sido abduzido. É uma linguagem que a gente fala do crentez, né? Que Deus te levou. Eu falei assim, foi bem por aí. Aí eu respondi para ele assim, cara, isso não me prende mais. Se der para jogar, joga, não é errado. Se der para assistir um filme, assiste, não é errado. Se der para você ir num rio, tomar um banho de piscina, ir na praia, andar de bicicleta, jogar um futebol, não é errado. Desde que não ocupe o lugar de Deus na sua vida. Se você pegar o teu aplicativo do teu celular, do WhatsApp, do Instagram aí, Facebook, lá tem configurações que diz quantas horas você fica lá. E a área mais apavorosa que tem desses aplicativos é que quando ele mostra para você o tempo que você gasta, e você vai dizer assim, esse tempo eu podia estar com Deus. Aquilo para mim, quando eu olho aquela configuração, aquilo me deixa um pouco confrontado. E aí a primeira coisa que a nossa carnalidade pecaminosa diz a gente começa a argumentar, mas Senhor, eu estava ali porque eu precisava relaxar um pouco, eu precisava transmitir, fazer live, eu precisava responder às pessoas, ligar para alguém, receber ligação de alguém. Mas isso é tudo argumento. Deus sabe quando você pode e não quer, quando você não pode. Há muita diferença. E eu escrevi algumas coisas sobre entretenimento. Ou seja, Deus nos leva para o deserto para remover as nossas distrações. Muitas vezes estamos envolvidos com a nossa vida cotidiana e cercado de distrações que nos afastam de Deus. E o deserto é um lugar de retiro, onde Deus nos leva para longe das influências externas, a fim de nos concentrarmos na sua presença para ouvirmos a sua voz. Eu acho que eu preciso pescar mais, gente. Quem vai comigo? Não, ninguém gostou dessa ideia, Fábio. Talvez, eu não sei onde que você
consegue silenciar todas as vozes. Mas procure esse lugar, onde que no silêncio, Deus começa a falar com você. No primeiro dia de pescaria lá, Rafael, eu não peguei nada. Sabe? Peixe dando beijinho na isca. No segundo dia eu falei assim, Deus, eu não quero nem saber se eu vou pescar, eu vou falar com você o dia inteiro. Aí eu cheguei lá às 5 horas da manhã, o pastoreira de pastor Vladimir falaram assim, olha, você fica ali, o outro vai para lá, a gente nem se conversava. Botei a cadeirinha, quando eu botei a vara assim, Valdeci, peguei o primeiro. Ele levantava e ia de um lado para o outro, eu fui que mais peguei peixe. Quando eu não queria mais pegar, ele começou a mandar peixe. E aqui não é história de pescador. Deus fez um milagre. Um milagre, fala para o seu irmão, um milagre. Para quem sabe, conhece de peixe ou de pescaria, eu peguei um peixe improvável de pegar numa isca artificial. Eu gosto de pescar do jeito mais difícil, né? Botei uma isca artificial e peguei um bagre no açude de mais ou menos 1,5 kg, do tamanho do meu braço assim, ó. Tem a foto aqui depois se você quiser ver. E quando eu peguei com a isca artificial, o Vladimir olhou assim, eu não acredito. Eu falei, Vladimir, você não queria falar das coisas de Deus, quer falar só das coisas da terra? Então só olha e assiste. A gente pegou bastante peixe. Mas sabe, queridos, quando eu falei assim, agora eu vou silenciar, e Deus começa a fazer as coisas diferentes. E mesmo assim, uma coisa improvável, uma coisa inusitada, Deus faz com você. Para mostrar que mesmo no deserto, Ele é o teu provedor. Você vai depender de Deus para o resto da sua vida. Mas você precisa se concentrar. Ajustar o foco. Fala para o seu irmão, ajustar o foco. Amém? E para finalizar, Deus te leva para o deserto para te preparar para um propósito maior do que os teus. Você pode planejar, você pode sonhar, mas os sonhos de Deus sempre vão ser maiores do que os teus. Os sonhos que Ele tem para você. A Bíblia diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. É bom. Como Paulo diz, é bom, é perfeito, é agradável. A vontade, os propósitos de Deus na minha e na sua vida são assim. Então Deus nos leva para nos preparar. Não é só trabalhar e tratar o nosso caráter. O deserto é frequentemente mencionado como um lugar de preparação, antes de entrar no novo estágio da vida, para cumprir o propósito específico de Deus. Vocês entenderam? Aleluia. Só vocês e eu e Deus sabem. Foi difícil. Talvez na sua vida tenha sido assim. Você tenha passado um deserto e se você não se encaixar no propósito de Deus, querido, você vai ficar dando voltas e voltas e voltas nesse ciclo sem fim de deserto, até você amolecer o teu coração e dizer para Deus, tá, eu me rendo, não é mais do meu jeito, mas é do jeito do Senhor. Assim como Moisés foi preparado no deserto antes de liderar o povo de Israel para fora do Egito, nós podemos também ser levados ao deserto para nos preparar para um chamado específico de Deus na nossa vida. E lembrando que cada pessoa e circunstâncias são únicos. Com certeza alguém já deve ter dito assim para você, ou você já disse para alguém, você não sabe o que eu estou passando. É claro que a gente não vai saber, porque o que você está vivendo é particular seu com Deus. Eu posso tentar entender e te ajudar, fazer parte do processo, mas quem vai ter que vivê-lo é você. Quem vai ter que sobressair
Amadurecer é você. E eu quero finalizar com o texto de Deuteronômio aqui no capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 fala assim. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim: e tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivas. Lembra que o outro texto que nós lemos de Provérbios, que fala de onde que está a vida de Deus? Que provém do coração. A vida de Deus só provém de um coração trabalhado, tratado, um caráter transformado. Ou seja, se você tiver cuidado em viver os mandamentos que hoje te ordeno, para que você viva e multiplique, e para que entre e tome posse na terra ao qual o Senhor jurou e prometeu aos teus pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto. Olha por que Deus levou o povo para o deserto: a fim de te humilhar e de te provar. Nesse momento, quando eu li esse texto aqui, eu me lembrei de Êxodo 19, quando Deus desceu no Sinai, e o povo ficou tão apavorado e com medo, e alguns disseram assim: eita Deus terrível. É terrível ouvir isso. Sabe, queridos, quando você amadurece o suficiente para olhar para dentro, tem clareza o suficiente à luz da palavra de Deus, e você começa a olhar as deformidades do seu caráter, com honestidade, com verdade de Cristo, você começa a identificar o quão terrível, o quão maldoso nós somos. Ou seja, Deus te leva para o deserto, para quê? Te humilhar. Não é que Ele quer que você passe vergonha, mas é que você aprenda a se humilhar diante da poderosa mão de Deus. Se humilhar. A humilhação, quando já fala isso, soa como algo ruim, sim ou não? Nós somos humilhados por pessoas. Satanás o tempo todo vem tentando te humilhar com tantas coisas, situações, vergonha. Mas é melhor se humilhar diante do Todo-Poderoso. Como diz a palavra de Deus: porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Aquela geração que entrou no deserto não queria se humilhar, não queria depender, não queria obedecer, não queria adorar voluntariamente. E Deus fez o quê? Levou eles para lá para humilhar e para provar. Provar o quê? Para saber onde estava o teu coração. E se guardarias os meus mandamentos. Sim, versículo 3. Ele te humilhou. Ele te deixou com fome. Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que nem tu e nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não vive só de pão. Essas palavras o próprio Jesus usou, se referindo a este acontecimento. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente é bom para argumentar, a gente é bom para reclamar, mas para se render e se humilhar, renunciar e entregar, a gente não quer. Depender de Deus é só de palavras, mas de vida. Por que Deus levou o povo para o deserto? Para humilhar. Porque a humilhação, a provação da tua fé, faz com que você olhe para dentro e reconheça aonde está o teu coração. Sabe, queridos, quando quem está falando aqui é Moisés,
A gente tem a sensação que Deus queria saber onde está o teu coração. Deus não queria saber, Ele já sabia. E Deus sabe como está o teu coração. A pergunta é, você sabe como que está o seu coração? Ou em outras palavras, você sabe como está o teu caráter? Se Jesus te convidar hoje, vem comigo para o deserto. Você vai? Se Jesus te convidar hoje a renunciar, a entregar, a se humilhar, você vai fazer isso? Sabe, a gente se prostra e se curva e se dobra diante de outras coisas, mas menos diante daquilo que vai mudar a nossa história, daquilo que vai mudar a nossa vida. E é por isso que talvez você esteja ainda dentro do deserto. Talvez você esteja saindo do deserto, ou alguns estão entrando no deserto. Mas saiba o porquê. Há um propósito de Deus ali, para mudar e transformar o teu caráter. Amém? Se coloque em pé, queridos. Glórias a Deus. Aleluias. Aleluias. Quem de bom grado recebe essa palavra no seu coração, curve sua face, feche os seus olhos. Se nessa noite você entendeu essa mensagem e que precisa viver algumas coisas ainda, peça ao Senhor para te capacitar. Não peça para Ele te tirar do deserto. Se você entende na sua vida que precisa de mudança e transformação, porque eu sei que você pediu para Deus mudar quem você é ou mudar outra pessoa, então peça para Ele, me leva para o deserto. O deserto não é lugar de morar, é lugar de aprender, é o lugar de ouvir Deus, é o lugar de fazer silêncio, é o lugar de não ter distração, de não ter coisas que vão te impedir de ouvir a voz de Deus falar com você. Talvez nessa noite você tenha vindo aqui neste lugar pedindo, Deus, fala comigo, eu quero entender o que está acontecendo. Então fala, Deus, eu preciso ser capacitado a vencer e a sair desse deserto. Então o conselho que eu te dou, aprenda o mais rápido possível o que Deus está te ensinando. Peça para Deus tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, sensível, flexível à vontade do Senhor. Sendo assim, ó Deus, nós nos colocamos, Pai, nesta noite, na condição de quem depende e precisa de Ti, como nós cantamos. Nós nesta noite, Pai, não queremos pedir nada como coisas, mas queremos pedir apenas a Tua vontade sobre nós, o Teu querer. Nós nos rendemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, à Tua vontade nesta noite. Nos ensina, Senhor, a nos humilhar diante de Ti, a nos prostrar apenas diante dos Teus pés, para que no tempo específico o Senhor venha nos exaltar. Em nome de Jesus. Amém.